por que o homem quer acrescentar alguma coisa à graça de Deus? O homem, ele não se conforma quando ele não tem que pagar nada, como nós cantamos, toma sem nada pagar. Goza por fé mesmo agora da sua graça sem par. Sua graça sem par, sem igual, inigualável. A graça de Deus não se compara a nada nesse mundo. A graça de Deus, nós demos um exemplo bem pequeno, que é quando nós damos um presente e o presente é de graça e a pessoa não tem que pagar nada. E é uma ofensa para quem dá um presente se a outra pessoa, a pessoa que recebeu o presente, quiser pagar. Nós sabemos muito bem isso, mas esse é um exemplo bem pequenininho do que é a graça de Deus. A graça de Deus está nos oferecendo a salvação sem nada pagar, sem que eu pague nada, absolutamente nada, porque Cristo já pagou ali na cruz, quando Ele morreu e verteu o seu sangue precioso. O preço do meu presente, da minha salvação, foi o sangue de Cristo derramado ali na cruz. E todo aquele que crê nessa obra bendita é salvo eternamente. Então o homem não tem que desconfiar, achar que é muito pouco. O homem acha que é muito pouco, mas só isso que eu tenho que fazer para ser salvo? Só crer? Sim, é só isso. Porque a outra parte, a sua parte é crer, porque a parte de Deus já foi feita. Deus já executou o plano, a obra de salvação, tudo que Ele tinha. Todos os seus pecados foram ali colocados em Cristo, daqueles que creem, e de uma vez para sempre Ele tratou da questão do pecado, da desobediência, da inimizade, e trazendo a paz através daquele sacrifício. Aquele sacrifício tem uma imensidão de benefícios, uma imensidão de bênçãos, que não se pode descrever aqui, tudo que o alcance dessa obra magnífico. E nós vamos continuar aqui, o que nós demos início na outra pregação, que é a respeito de dois caminhos. Dois caminhos, duas maneiras, duas ressurreições, dois estados eternos com Cristo, ou com o diabo e seus anjos. O que foi dito? Que o homem tem que nascer de novo. O homem nasce naturalmente, ele é gerado, ele nasce naturalmente. Como ele nasce da carne e do sangue, agora ele tem que nascer de Deus, nascer do Espírito. Da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito de Deus. Ele tem que nascer de novo. Mas fazendo a introdução da nossa... Eu li a respeito, um irmão, ele falou que uma jovem ia às reuniões de leitura da palavra, mas ela não ia às reuniões de pregação do Evangelho. E esse irmão conversou com ela e perguntou, e questionou a respeito da ausência dela na pregação do Evangelho. E ela disse para ele que ela se sentia muito mal na pregação do Evangelho. E porque o Evangelho, eles falavam muito mal dela. Falavam que ela era pecadora, falavam que era merecedora do juízo. E ela não queria ouvir aquelas coisas, porque ela se sentia muito mal. Mas o Evangelho é exatamente para isso. O Evangelho é para que a pessoa se sinta mal. O pecador tem que se sentir mal. Ele só vai entender a salvação de Deus a hora que ele se sentir perdido. Nada como uma pessoa perdida se sentindo mal. Você já se sentiu mal estando perdido? Eu já me senti muito mal, muito atribulado. E é assim que o pecador tem que se sentir. Quando ele ouve o quê?
que ele é pecador perdido, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos merecem o juízo de Deus, quando ele ouve isso, ele tem que ficar atento. Porque depois disso, vem o quê? Depois disso do evangelho, que causa isso, uma turbulência na alma do pecador, vem o quê? Vem a maneira como pode vir o refrigério, como pode vir o perdão, como ele pode sair dessa situação de não ficar mais angustiado quando ele ouvir o evangelho, mas ele se regozijar, ele ter gozo quando ele ouviu o evangelho de que Cristo morreu por ele, e que Cristo ressuscitou por ele, está na glória, e agora ele tem o perdão dos pecados. Então, se você está se sentindo, você que está ouvindo essa pregação, está se sentindo mal quando nós falamos que você é pecador perdido e merece o juízo de Deus, saiba também que Deus já pagou o preço desse juízo, quando ele fez cair sobre Cristo todo o juízo que os nossos pecados mereciam. Então existe agora perdão para o pecador. Existe perdão e salvação. E salvação de uma maneira completa e eterna. Nós falamos de 2 caminhos. Só para mostrar aqui, foi falado isso daqui na outra vez, 2 caminhos. O caminho que leva, o caminho dos justos e o caminho dos injustos, que leva à vida eterna e que leva à condenação eterna. Nós falamos aqui. E o irmão vai disponibilizar esse quadro no site dele. Depois vocês podem abaixar e ver esse quadro. A palavra nos fala também de 2 portas. 2 portas. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13, o Senhor Jesus nos diz, é bem aplicada ao Evangelho. Se nós aplicarmos essa passagem ao Evangelho, ela é muito bem aplicada. E essa é uma passagem que ela continua, desde quando o Senhor Jesus falou a respeito dela, ela continua até hoje, mas numa intensidade mais forte. Mais forte do que foi quando o Senhor Jesus disse. Porque a condição do homem, naquele momento, quando o Senhor Jesus proferiu essas palavras, era uma. E a condição do homem hoje é outra. A ciência tem se multiplicado. Os pecados dos homens têm se multiplicado de uma maneira tal, e a atração que o diabo oferece para o homem hoje é muito grande. A palavra nos fala que o diabo, ele tem os seus ardis, o seu ardil, o seu estratagema, e ele vai mudando conforme a situação. Ele é um estrategista dos melhores. Ele sabe colocar o seu plano bem, porque ele conhece o homem também, ele conhece a fraqueza do homem, ele conhece o que é o pecador, perdido sem Cristo. E ele tem aumentado o quê? O seu estratagema, os seus projetos, os seus artifícios, os seus truques, os seus dispositivos. Paulo diz em Efésios 6,16. Isso para crente, né? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Com o crente, ele age à distância, porque ele lança os dardos à distância, mas com o incrédulo, ele age bem pertinho. E nós vemos em 2 Coríntios 2,11, Paulo diz também, porque nós não ignoramos os seus ardis. Falando de novo, ação em que há astúcia, mãe, arte, mãe, estratagema, estratégia, finura, sutileza, ardileza e armadilha. Ele gosta de lançar armadilha. E quando o Senhor Jesus proferiu aquilo lá, essa
passagem que fala para entrar pela porta estreita? Podemos ler o versículo antes de comentar? Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Será que Deus, Senhor Jesus, está colocando alguma condição aqui para que o homem entre por essa porta estreita? Larga é a porta que conduz à perdição, e estreita é a porta que conduz à vida. Será que Deus está dificultando para o pecador a entrada? Porque ele tem que entrar pela porta estreita. Mas o Senhor Jesus diz na sua palavra que Ele é a porta. Está lá em João 10. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. Ele diz que é o caminho, ele é a verdade e a vida também, lá em João 14. Ele é o caminho, ele é a porta. E o que nós lemos em Mateus diz: entrai pela porta estreita, apertado o caminho que leva à vida. É alguma condição, como eu já disse? Não. Quem colocou essa largueza foi o homem. Por quê? Porque ele não quer aceitar as condições de Deus. Ele prefere não aceitar as condições de Deus, porque ele não quer desistir da sua própria justiça. O homem quer permanecer na sua própria justiça. E ele quer fazer o quê? Tudo da maneira como ele bem entender. E tudo da maneira como o diabo o conduz. O homem que não tem Deus está sendo conduzido pelo diabo. Nós já dissemos aqui a respeito. E esses estratagemas e essas ofertas que ele tem no mundo de hoje, dos prazeres da carne, são muitas. São muitas as ofertas. São muitas as maneiras que o homem hoje pode entrar pela porta larga. E não só isso, falando a respeito dos prazeres, falando da religião também. Nunca na história da cristandade existiu uma massa de cristãos professantes, ou seja, que falam só de boca, mas que não creem, de justiça própria, de falsa moral, de uma educação cristã baseada nas suas próprias justiças, mas a respeito de Cristo e de seu sangue, eles rejeitam. Eles preferem o quê? A entrada mais larga. Eles preferem fazer da maneira deles. Mas da maneira de Deus eles não querem. Os religiosos, hoje se a gente for no versículo 15 de Mateus 7, nós vamos ver que ele está falando a respeito de falsos profetas, vestidos de ovelhas, mas que interiormente são lobos devoradores. Hoje, na cristandade professante, o que esses falsos pastores estão oferecendo? Estão oferecendo uma vida melhor, estão oferecendo prosperidade, estão oferecendo falsa segurança e outras coisas mais. Mas Cristo e a sua obra e o seu sangue derramado que paga pecados, como nós vimos aqui, eles não tocam, não se fala nesse assunto. Quando eu uma vez falei com uma amiga minha, falei a respeito da salvação,
ela me disse que ela dava aulas de catecismo para crianças. E eu perguntei para ela: você fala de Cristo? Falo, mas você fala que ele morreu na cruz e derramou o seu sangue por causa dos seus pecados? Não, porque isso as crianças não vão entender. Vai falar de sangue para as crianças, elas não vão entender. O que é isso? Eu não falo isso, eu falo outras coisas, conto outras histórias. Então o homem acha que é uma ofensa o que Cristo fez, mas o que eles fazem não é ofensa. Como foi que Adão... Será que Adão... A fé genuína, na verdade, não se gloria em si mesmo. A falsa fé gloria-se no seu próprio orgulho. Aquele homem que tem orgulho da sua religião, orgulho da sua falsa fé, ele crê nele mesmo. Ele crê que ele é poderoso, que ele pode fazer muitas coisas para Deus, que ele não é tão pecador assim, que ele não é tão mau assim. Onde se viu falar mal do homem, que o homem é mau, que o homem é ruim, que o homem é pecador, que o homem, se ele não se arrepender, enquanto ainda há tempo, ele vai para o lago de fogo. Então, esse homem que está nesse caminho, porque ele quis entrar por essa porta. Ele não foi forçado. Nós vemos lá em Adão, como eu estava dizendo, Adão, será que ele se gloriou? Será que ele ficou orgulhoso quando ele teceu a sua primeira veste, que era folhas, que foram feitas com folhas de figueira? Será que ele gostou? Ele olhou para Eva e falou: caiu bem para você isso daí. E para mim, Eva, como é que eu estou aqui, vestido de folhas de figueira? Você está bem também. Eles estavam bem, talvez, uns aos olhos do outro. Mas quando Deus chegou, quando Deus perguntou para ele: onde estás? Ele já disse: estava nu e me escondi. Estava com medo e me escondi. Aí Deus faz o que? As vestes de justiça, que era própria de Deus para ele. Sacrifica um animal e da pele do animal faz a vestimenta para Adão e Eva. O homem está nu na presença de Deus. O homem continua nu. A religião só deixa você mais longe de Deus. Se você se gloria na sua religião, você é religioso, você faz muitas coisas, você acha que não merece no final o juízo de Deus, você despreza essa salvação que Deus está oferecendo hoje, da maneira como Ele está oferecendo, ou seja, Cristo, seu único Filho amado, que foi dado ali na cruz, por sua causa. Se você acha isso, você está no caminho largo. E esse caminho largo que todos trilham, pode falar, mas a maioria está indo por aí. A voz do povo é a voz de Deus, como dizia um radialista aqui da nossa cidade. Você tem que ir pela palavra de Deus, não tem que seguir a multidão. Porque a multidão, se você desprezar a palavra de Deus e seguir a multidão, você vai para onde vai a multidão. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte, como nós já falamos na primeira vez aqui. E esse caminho não é estreito de forma alguma, como eu já disse, porque Deus estreitou. A palavra fala em Tito: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus foi o que nós começamos a falar aqui, quando nós cantamos. A graça de Deus se há manifestada trazendo salvação a todos os homens. Aqui fica claro que aquela porta estreita não está sendo um impedimento, porque a graça de Deus foi manifestada
Da mesma forma, para cada um aqui e para cada um que está ouvindo essa mensagem, a mesma graça foi manifestada. Não tem graça diferente para um homem e para o outro. Não tem, Deus não vai cuidar. Não existe para Deus um menos pecador e um mais pecador. Existe, todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão longe do alcance da santidade de Deus. Mas Deus se aproximou do homem através do Senhor Jesus. Ele veio aqui, o homem estava longe. Todos estavam longe, todos careciam, todos necessitavam. Então, Deus abaixou. Humilhou-se a si mesmo. Se encarnou em forma de homem e veio aqui. Para que você pudesse agora, então, ter o quê? Não estar mais destituído da glória de Deus, mas ter a glória de Deus através de Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra perecer, o que é perecer? Quando a palavra fala perecer, não está falando da alma, da minha alma. A minha alma pode ficar para sempre, a eternidade longe de Deus. Isso é perecer. É nunca mais ter o contato com Deus. O homem pecador hoje tem contato com Deus pelas coisas criadas, por essa palavra que ainda existe. Está aqui, ó. Essa palavra vai durar para sempre, mas o homem não vai dar mais ouvidos a ela. Quando o Espírito Santo for tirado dessa esfera, desse mundo. Então, o que o homem tem que fazer é não seguir a multidão, porque a multidão vai levar ele a juízo. E esses dois caminhos, então, que nós colocamos, é bom você notar aonde você está, de que lado você está, do caminho da justiça, que conduz à vida, ou do caminho da perdição, que leva o quê? A morte eterna. E não é isso que Deus quer. Você não precisa ficar preocupado, porque Deus já proveu, como eu já disse, uma maneira gloriosa de salvação. Você não precisa ficar insistindo no seu erro de querer se justificar a si mesmo, de querer fazer da sua própria forma. Nós temos um exemplo na palavra de Deus interessante, é a história de Naamã, o Ciro, que o Senhor Jesus diz lá em Lucas 4, que havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, contudo só Naamã, o Ciro, foi curado. Interessante que uma serva que trabalhava na casa de Naamã disse para ele que em Israel ele era leproso, ele era um general, obrigado, um general do exército da Síria, só que ele era leproso. Ele tinha poderes, grandes poderes, mas ele era leproso, como homem. A lepra é uma figura do pecado. E essa serva, então, de Naamã, diz para ele que em Israel tinha um homem que podia curá-lo, que era o profeta Eliseu. E ele vai, acaba chegando até o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu diz para ele que se ele quisesse ficar curado, ele teria que mergulhar no Rio Jordão por 7 vezes. Quando ele ouviu essa palavra, ele ficou indignado, porque Eliseu nem saiu para atendê-lo. Ele mandou o seu servo dizer para Naamã, que veio com toda a pompa, com toda a sua carruagem, os seus servos, os seus soldados, parou em frente da casa de Eliseu. Eliseu mandou o servo dizer para ele, você vai no Jordão e mergulha lá 7 vezes e você vai ficar curado. Na hora, a reação desse homem foi de repúdio ao que aquele
aquele servo de Naamã estava dizendo. Mas como eu saí da minha terra e vim até aqui em Israel, e esse homem nem sai para me saudar, manda um servo e diz que é para eu mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, sendo que na minha terra tem 2 rios lá que são limpíssimos, melhores do que do Rio Jordão, que é um rio sujo. Ele considerava o Jordão como um rio sujo. Ele falou, eu não vou mergulhar aí. Bom, assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. É a maneira como Deus diz que eu tenho que ser salvo. Só crê, só. Naamã queria que Eliseu saísse de lá, colocasse as mãos sobre ele, dissesse algumas palavras, passasse algum unguento, algum remédio, alguma coisa, para que ele fosse curado. Ele não viu nada disso. O homem não tem que ver a salvação, o homem tem que crer. O homem tem que crer no Senhor Jesus. E um dos guardas de Naamã disse para ele assim, meu senhor, se o profeta tivesse pedido para você alguma coisa mais difícil do que mergulhar no Rio Jordão, você não teria feito? Ele diz. O homem diz, eu faria. E o homem pensa que se você fizer, o quanto mais você fizer, mais vai contar para a sua salvação, é um engano. É quanto mais você depositar sua confiança no sacrifício de Cristo, é que vai te certificar da sua salvação. A sua fé vai mostrar que você não é nada. A sua fé vai mostrar que em você mesmo você não pode nada, mas que em Deus você pode tudo. Essa é a verdadeira fé. Eu não posso nada. Naamã não podia nada. Ele estava doente, ele estava com a lepra, que não iria sarar, ia levar ele à morte. E assim está o homem. Nada que eu faça pode me tirar dessa condição. O melhor que eu faça, o melhor que eu dê de mim. Em Isaías 64, não precisa abrir 64:6, diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Trapos de imundícia, pelo que eu já li, nesse trecho, significa aqueles panos de menstruação que as mulheres usavam antigamente. É uma coisa horrível, terrível. Então as nossas justiças são semelhantes àquele lá, Isaías diz. Enquanto Naamã não resolve admitir que aquele era o modo correto que Deus havia falado através do profeta, porque depois ele vai reconhecer que não há Deus como o Deus de Israel. Enquanto ele não obedece àquela palavra, ele não é curado. Então, por uma simples palavra, ele diz, olha, se é tão simples assim, por que você não faz? Por que você não vai lá e mergulha uma vez para ver como é que você sai? Não, a palavra era certa, a palavra eram 7 vezes, não era 6, não era 5, não era 4, não era 3, não era 2, não era 1. A palavra era 7 vezes. Pode ser que Naamã tenha mergulhado a primeira vez e tenha se saído da água e olhado para si mesmo. A lepra continuava lá. Bom, eu aceitei a salvação, mas eu acho que, o modo de salvação, mas eu acho que eu tenho que fazer mais alguma coisa. E a obra de salvação, eu acredito na salvação, que Deus perdoou
os pecados que eu cometi antes de crer no Senhor Jesus. Então, daqui para frente, todos os pecados que eu cometer, os meus pecados futuros, aí eu vou ter que dar um jeito de pagar eles. Isso é uma doutrina que existe na cristandade, é uma doutrina muito falada a respeito disso. Mas a pergunta é, quando Cristo morreu na cruz, Cristo morreu pelos seus pecados passados ou pelos seus pecados futuros? Quando ele morreu, todos os seus pecados eram futuros. Você nem havia nascido ainda. Você não havia cometido sequer um pecado. E Deus já estava com um plano de salvação para todos os seus pecados futuros. Não tem pecado passado e pecado futuro para Deus. Todos os nossos pecados estão no futuro. Estavam no futuro, né, quando Cristo morreu. Eu nem ainda havia cometido, como eu já disse. Então, Naamã saiu a primeira vez, nada. A segunda, a terceira, e a quarta, a quinta e a sexta. Puxa vida, será que vai ser mesmo? Será que vai acontecer isso comigo? 7 vezes. A palavra de Deus não falha. O homem falha. Sempre o homem falha. Mas Deus nunca falha. Deus tem um propósito com o homem. E ele levou esse propósito até o fim. Ele não fez meia salvação, ele não fez meia cura. Aí Naamã saiu do lado direito dele, estava inteirinho curado, e do lado esquerdo estava inteirinho leproso, para ele ir embora para casa para lembrar, ó, tá vendo? Você tinha lepra. Do lado esquerdo ficou, do lado direito saiu, tá vendo? Pode ir embora. Você vai lembrar sempre que você teve lepra. Não. Ele se levanta, depois ele sai da água, depois de mergulhar 7 vezes, e a sua pele, a pele não era a antiga pele de Naamã. A pele era como uma pele de uma criança. Essa pele aqui está toda enrugada já, ó. Está toda enrugada. Se eu tivesse sido Naamã, a minha pele sairia como uma pele de uma criança. Quando Deus faz a salvação, ele faz de uma forma limpa. Ele não faz de uma forma suja. Ele não faz meia salvação. Quando você nasce de novo, quando você crê no evangelho da salvação, quando você crê no Senhor Jesus, você nasce de novo e nasce como uma criança para Deus. Deus colocou os seus pecados no esquecimento. Você agora é uma nova criatura. Você nasceu na família de Deus. Você foi perdoado. Você agora tem um Pai que é Deus. Então, o que Deus quer fazer conosco é exatamente isso. É nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. E como você está vivendo a sua vida? Esse é o caminho onde você estava. Agora a pergunta, eu vou mudar um pouquinho a pergunta. Como você está vivendo a sua vida? Existem 2 maneiras de viver aqui nesse mundo. De você viver para si mesmo. Você vive da maneira que você quiser, você faz o que você quiser, do jeito que você quiser, a hora que você quiser. Você gasta seu dinheiro no que você quiser. Isso é viver para si mesmo. Não pensar nos outros, em nenhum momento. Ontem nós lemos em Lucas 10, não chegamos a comentar, mas um doutor da lei pergunta para Jesus: o que devo fazer para que seja salvo? O Senhor Jesus diz para ele: o que está escrito na lei? E ele responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração,
e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Ele não poderia omitir isso. E ao teu próximo como a ti mesmo. Na lei, tinha um mandamento que era não só amar a Deus, mas amar ao próximo como a si mesmo. Será que eu consigo amar meu próximo como a mim mesmo? Não, não consigo. Será que eu consigo amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças e de todo o meu entendimento? Não consigo. A lei só mostrava que o homem não conseguiria fazer essas coisas. Ele era pecador. A lei não falava da condição moral do homem. O Evangelho nos fala, o Senhor Jesus veio mostrando a condição moral do homem, pecador. O Senhor Jesus dizia, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perecereis. Ou seja, como já disse aqui, a sua alma vai estar longe de Deus para sempre. Vai estar separada de Deus para sempre. E a minha pergunta é, será que eu amo o meu próximo como a mim mesmo? Será que eu estou vivendo para mim ou vivendo para Deus? Será que estou fazendo tudo que me agrada? Será que estou lembrando? Na palavra de Deus, estou lembrando de alguém, de fazer um bem para alguém. Não que isso vá contar, vá pesar na minha salvação, não. Vai mostrar só para quem que eu estou vivendo. Nós somos egoístas. Como disse o nosso irmão Mário, no vídeo dele, nós gostamos da calamidade alheia. Nós gostamos. O homem é mau por natureza. A natureza do homem é má na sua totalidade. E quem pode falar a respeito disso, quem pode falar a respeito do homem, é Cristo. Nós não nos conhecemos a nós mesmos, nós não sabemos o quão mal nós somos, mas Cristo sabia. Quão mal o homem é na sua totalidade. Completamente imprestável. Todos a uma se fizeram inúteis. A palavra fala em Romanos. Todos a uma se fizeram inúteis. Mas Deus quer fazer de você um vaso útil. Um vaso útil. Você não vai se sentir mais inútil. A vida. Será que a vida é isso que nós vemos? A vida é nas coisas que nós fazemos ou que nós vemos. A vida é, nós trabalhamos, nós temos uma família, nós temos estudo, nós temos dinheiro, carro, viagem. Será que a vida é isso? Será que a vida que Deus criou é só isso? São as coisas só que a gente vê aqui. O homem vive por aquilo que ele vê. O homem vive por aquilo que lhe dá prazer, que lhe agrada. Mas será que a vida que Deus determinou para nós é só isso daqui que nós vemos? Desculpem falar, irmãos e amigos, é essa porcaria aqui? Essa condição é a condição do homem pecador, que perdeu o seu lugar no jardim do Éden, porque o diabo ganhou autonomia sobre ele, e ele perdeu sua posição. E o pecado veio por uma desobediência, o pecado veio por um homem, e através desse homem veio a morte. Então esse mundo, se nós formos olhar, em cada situação existe um carimbo. Morte. 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 Ah, mas eu não quero lembrar da morte. Eu não gosto nem de passar em frente ao cemitério. Eu desvio da avenida lá, porque não gosto nem de lembrar. Eu não gosto de passar lá no velório, porque se tem aquele monte de carro, eu já fico preocupado. Mas esse é o sinal. Esse é o sinal que Deus dá, é a morte.
Mas será que a vida é só isso? É a morte e depois acabou? Aí então eu vou viver o melhor que eu tenho para mim, o melhor que eu possa. Goze sua vida da melhor maneira possível. Seja feliz. É isso que a gente recebe pela internet. Seja feliz. Realize seus sonhos. Faça a sua vontade. Viva o dia de hoje como se fosse o último dia da sua vida. Pode ser que seja o último dia da sua vida. E se você morrer nos seus pecados sem crer no Senhor Jesus, você vai ter que dar conta dos seus pecados para Deus. Cristo já prestou conta quando ele ficou 3 horas de treva naquela cruz. Mas se você morrer nos seus pecados, você vai ter que dar conta deles. E não é isso que nós queremos. E não é isso que Deus quer. Tem uma coisa melhor. Tem uma coisa eterna do lado de lá. Tem uma coisa melhor nos esperando. Tem uma vida eterna. Que o homem, ele prefere trocar 80 anos da sua vida aqui por uma vida eterna. Parece Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura por um guisado de carne. Ele trocou um direito que ele tinha, porque ele estava com fome naquela hora, por um guisado de carne com o irmão dele. Depois ele se arrependeu. Então o homem troca o quê? Os 80 anos da vida dele aqui. Ele faz questão de viver esses 80, se é que ele vai chegar até lá. E ele despreza as coisas eternas. E nós estamos falando aqui de coisas eternas. O homem tem que entender que, além da morte, além dessas coisas criadas, que foi criada para o homem, claro, para o prazer do homem, nós comemos, nós bebemos, aquilo que Deus criou, nós usufruímos deles. Deus não nos abandonou aqui. Mas o homem, não é a vida não consiste só nisso. Comer, beber, se alegrar. Não. A vida é eterna. E é isso que Deus quer dar, quer nos dar. Em Lucas 16, 19, tem uma história. Tem uma história. Era de um homem que ele era muito rico. Ele era muito rico. Vejam vocês que esta não é uma parábola, não é uma história que Cristo conta coisas terrenais com significados espirituais. Não é uma parábola. É uma história verdadeira. E isso acontecia porque tem um nome aqui de uma pessoa que se chama Lázaro. E a história é a seguinte. Está lá em Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Está claro? Havia um homem rico, se vestia da melhor maneira, de linho fino, que era a coisa mais cara que existia, era o linho fino. Então ele tinha do melhor que tinha, e todos os dias se regalava esplendidamente. Se banqueteava, colocava o melhor, comia, bebia, não tinha preocupação na vida dele com o amanhã, que ele tinha que trabalhar ou não. Vivia regaladamente. Esbanjava o quê? O que tinha. Não fazia economia de nada. Ele vivia esplendorosamente. Tem gente que é sovinha. É essa a palavra? Sovina? É essa a palavra? Munheca? Que é rico, mas prefere guardar o seu dinheiro. Para o que ele guarda, nós não sabemos. Para quem ele guarda, nós não sabemos. Mas outros preferem viver regaladamente, como esse homem vivia regaladamente. E o que acontece? Havia também certo mendigo, versículo 20 do capítulo 16 de Lucas, chamado Lázaro, coberto de feridas ou de chagas, que jazia à porta daquele.
e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Uma cena completamente diferente. Só que esse mendigo, o Lázaro, aqui, que é uma pessoa real, ele jazia à porta desse rico. Talvez ele tropeçasse em Lázaro quando ele fosse entrar. Tropeçava em Lázaro quando fosse entrar. Mas, será que ele lembrava de Lázaro? O que esse cara está fazendo aqui na minha porta que não sai? Preciso entrar, Tira esse cara daqui. Esse homem cheio de chagas, a palavra Lázaro significa cheio de chagas, hoje é usada, né? A palavra. E será que ele tinha misericórdia de Lázaro? Será que ele amava o seu próximo como a si mesmo? As pessoas não entendem por que o rico ele vai aparecer num lugar de tormento. Por que ele vai aparecer num lugar de tormento? Porque a lei era clara. A lei era clara, tinha que amar o seu próximo como a si mesmo. Não tinha que haver em Israel pessoa pobre. E lá estava uma pessoa pobre, doente, precisando de cuidado. Pode uma coisa dessa? Nós pensarmos que um animal tinha mais misericórdia do que um ser vivo, do que um homem, criado à imagem de Deus? Os animais vinham, os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. A palavra fala. O cachorro tinha mais misericórdia de Lázaro do que esse homem rico. E o pior, ele desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Será que ele pensava um pouquinho nas pessoas? Nem um pouco. Será que esse homem vivia para a lei? Porque a lei falava. E naquele tempo, em Israel, quem tinha dinheiro, quem era rico, era considerado como uma pessoa que era abençoada por Deus. Só que, se eu sou abençoado, se ele era uma pessoa abençoada por Deus, o que ele iria fazer com as bênçãos que Deus dispôs nas mãos dele? Deus colocou nas mãos dele. O que aquele homem iria fazer com aquilo que Deus havia colocado nas mãos dele? Usar. Claro que eu vou usar ao meu favor e vou usar a favor de outros. E eu tenho certeza que para esse homem iria sobejar, ainda que ele gastasse com outras pessoas. Esse homem era um homem rico. E quando nós pensamos numa pessoa rica, é uma pessoa que não pensa. Nós pensamos, quando a gente vai comprar alguma coisa, quanto custa? Eu fui até num comércio e a pessoa disse para mim, tem pessoas que vêm aqui, elas se irritam quando eu digo quanto que vai ficar. Ele fala, não quero saber quanto que vai ficar, faça aí tudo o que tem que fazer. Essas são as pessoas ricas. Nós somos pobres, nós somos remediados, nós perguntamos quanto é que vai ficar. Ah, meu cartão de crédito já está cheio esse mês. Então, esse rico, na verdade, ele sem dúvida, o que ele tinha iria dar não só para Lázaro, mas para outras pessoas. Ele iria atender o mandamento, que era amar ao próximo como a si mesmo? Sim. Por que esse homem aparece lá no lugar de tormento e Lázaro aparece nos seios de Abraão? Está a explicação. Porque esse homem vivia para si mesmo. Ele vivia para si mesmo. Ele não vivia para as coisas de Deus. Ele queria fazer a vontade dele. Ele queria se satisfazer a si mesmo. E a palavra, o mandamento era claro: amar ao seu próximo como a si mesmo. E como você está vivendo? E pensando um pouquinho, mas, terminando, que eu esqueci de dizer aqui, morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão.
Morreu também o rico e foi sepultado. A palavra fala que o rico ele foi sepultado. Tem 2 lugares. Um foi para o sepulcro, claro que o corpo de Lázaro foi para a sepultura também, mas esse homem rico teve um velório, dizer a palavra assim, é o que eu conheço, a palavra velório, muito sofisticado. Todos os seus amigos compareceram no velório. Foi tudo muito riquíssimo, tudo finíssimo, tudo bonito. Talvez ele tivesse feito a última refeição dele, como se tivesse sido a última da vida dele, do melhor que ele tinha. Tem a outra história de um outro homem, que a palavra de Deus diz: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens reservado para quem será? O homem que gasta as coisas para si e não lembra dos outros, e não lembra de Deus, é chamado como louco. Porque ele coloca na riqueza as certezas da vida. E as riquezas, essas certezas da vida são todas incertas. As nossas riquezas, tudo que nós temos, são tudo incertos. Nada é certo aqui. Uma coisa é certa, a salvação de Deus é certa. E a salvação de Deus, como foi dito em Naamã, não é meia boca. Deus faz a salvação de uma forma completa e total. E Deus, sendo rico, se fez pobre, para que nós enriquecêssemos, para que nós nos tornássemos ricos. Deus deu o que de mais valor ele tinha por nossa causa, que foi a pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus. Deus era rico e se fez pobre. A palavra fala em Coríntios. Então, como nós estamos vivendo a nossa vida? Para quem eu estou vivendo a vida? Nós não vamos ler o versículo agora, a gente continua lendo o versículo, se o Senhor permitir, na próxima pregação, que vai falar a respeito de viver para si mesmo e os versículos que nos falam de viver para Deus, que já foi comentado outra vez, em Romanos 14, 8, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Depois a gente pode comentar, se o Senhor permitir, a respeito desse versículo. E o que significa viver para Deus? O que significa reconhecer o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Quando nós chamamos de Cristo, é o nosso Senhor, nós reconhecemos que Ele é Senhor das nossas vidas. Cristo é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Agora, Ele tem controle, o diabo tinha o controle da totalidade da sua vida. Ele era um imperador cruel, mas Cristo é um rei benevolente e Ele quer ter total senhorio da sua vida. Quando eu digo Senhor, quando eu chamo Senhor, Jesus Cristo é Senhor, eu estou dizendo que Ele é Senhor da minha vida, que Ele manda na minha vida. Toda a minha vida agora não é mais vivida, porque para mim o viver é Cristo. Não vivo não mais eu, como diz Paulo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, quando o cristão se converte, ele não vai mais viver para si mesmo. A vida dele agora, ele vai ver que a vida antiga dele não prestava para nada. E que a vida dele agora está nas mãos de Cristo. Se Cristo é Senhor das suas vidas, então sua vida está nas mãos de Cristo. Espero que cada um possa crer no Senhor Jesus como seu Salvador, que possa
entrar por esse caminho de bênção, que é o caminho da salvação, caminho da vida eterna, o perdão dos pecados, por essa obra magnífica da morte do Senhor Jesus, do seu sangue derramado e da sua ressurreição, que foi o recibo da nossa justificação. Deus nos deu um recibo. Quando eu pago uma dívida, quando eu quito uma dívida, alguém me dá um recibo, recebido, pago. O recibo da nossa salvação se completou quando Cristo ressuscitou e ressurgiu até a glória. Esse foi o recibo da nossa justificação. Podemos dar graça? Nosso bendito Deus e Pai, te agradecemos pela tua obra maravilhosa de salvação. Obrigado, porque nós podemos sentir diante desses fatos, diante de todas as coisas, podemos sentir a nossa pequenez, que nós não somos nada, que nós dependemos unicamente de Ti, toda a nossa vida, todo o nosso ser, tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que temos, dependemos de Ti. Obrigado, Senhor Jesus, por teres vindo, teres descido até nós, teres dado a Tua vida ali na cruz. Te agradecemos, pedimos por cada um que, se ainda não crê no Senhor Jesus, possa fazê-lo hoje mesmo, para que tenha acesso a todas essas bênçãos, perdão dos seus pecados de uma forma completa. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor Jesus, no teu nome bendito e precioso, Senhor Jesus, é que nós pedimos e agradecemos. Amém.